Você sabe que nós lidamos com 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Está lá em Efésios capítulo 2, 1 a 3. E esses inimigos são perigosíssimos, porque um deles está dentro de nós, a carne. O outro está ao nosso redor, o sistema do mundo. E o outro está aí nas regiões celestiais, que você não sabe, você não vê, mas ele está articulando. É o diabo e as suas hostes, colocando no nosso caminho laços, armadilhas para nos apanhar. Segunda coisa, temos livramento das armadilhas escondidas do caminho. Olha o verso 3, a parte A. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Bom, a palavra laço já está por si explicada. É uma armadilha real, mas que você não percebe, você não vê. E há muitos laços, irmãos, que ou Deus nos livra ou nós caímos neles. São muito sutis. E aqui tem 2 coisas aqui que ele muda para o campo da caça, né? A caça. Quem já pegou passarinho em Arapuca aqui? Na infância. Sobretudo quem morou na região rural. Você bota lá a isca, arma a arapuca e fica escondido olhando. E o pássaro olha aquela apetitosa refeição que é oferecida para ele, achando que ele encontrou o prazer do dia dele, o sustento da vida dele, que vai ser a segurança dele, e nem sabe que por trás tem uma armadilha, tem um laço, tem uma arapuca. Há muitas arapucas armadas contra nós, arapucas humanas e arapucas espirituais. Nós não temos todo o discernimento, nós não temos todo o conhecimento, nós não temos toda a percepção, nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não temos capacidade de olhar todo esse cenário que nos rodeia para nos tentar e ficar atentos. Você sabe que nós lidamos com 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Está lá em Efésios capítulo 2, 1 a 3. E esses inimigos são perigosíssimos, porque um deles está dentro de nós, a carne. O outro está ao nosso redor, o sistema do mundo. E o outro está aí nas regiões celestiais, que você não sabe, você não vê, mas ele está articulando. É o diabo e as suas hostes, colocando no nosso caminho laços, armadilhas para nos apanhar. O que nós precisamos ficar atentos aqui? Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Nenhuma pessoa sensata e sábia olhou para esse mundo espiritual, como alguns hoje tentam fazê-lo, como se o diabo fosse uma formiguinha inofensiva. E até afrontam, e até falam bobagem, até se julgam muito espirituais e muito poderosos. E não é o tratamento que a Bíblia ensina sobre essa batalha, não. Se Deus não nos livrar, nós não temos capacidade. Então esse texto está mostrando como consequência, como resultado de você habitar em Deus permanentemente. Aí o resultado é esse: pois Ele te livrará. Esse Ele te livrará não está dizendo que Deus é parceiro nas nossas loucuras, que se nós formos turistas para buscar a Deus só em ocasiões especiais e depois sairmos, fugirmos, que nós seremos livrados do laço passarinheiro. Não, é resultado de você habitar em Deus. É quando você está morando em Deus, é que Deus livra você do laço do passarinheiro. Mas veja mais, não só do laço do passarinheiro, mas temos livramento da peste perniciosa. O verso 3b diz: e da peste perniciosa. O que seria a peste perniciosa? Aqui, obviamente, ele está tratando das doenças, mormente das doenças endêmicas e pandêmicas. Primeiramente, vamos entender uma coisa aqui.
para a gente não chegar a conclusões apressadas ou perigosas. Nós estamos aí ainda, convivendo com a pandemia. Nós tivemos problemas graves no passado, como a peste negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa. Nós tivemos no começo do século XX a chamada febre espanhola, que foi muito letal. E agora, no século XXI, em março de 2020, a chegada de uma pandemia que tornou-se praticamente universal. Por isso chamada de pandemia, não apenas uma epidemia. Mais de 6 milhões de pessoas ceifadas. E nós, de forma alguma, estamos sugerindo que quem foi ceifado na pandemia era menos crente ou menos piedoso do que você e eu que estamos aqui. Gente melhor do que nós se foi. Até porque hoje nós temos um conceito diferente de morte no cristianismo. E Paulo vai dizer isso em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer não é uma tragédia para um cristão. Paulo diz lá em Filipenses 1:23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou, segundo Coríntios 5:8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou, Apocalipse 14:13, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras nos acompanhem. Porém, nós cremos também, e é verdade também, que quem nos livra da peste perniciosa, das doenças perigosas, é Deus. Você crê nisso? Meus irmãos, nós somos vulneráveis demais. Você está andando por aí, tem vírus aí que você não enxerga, tem bactéria que você não vê. De quantos livramentos você já teve na sua vida, nessa área? Você tem ideia? Você tem noção? O apartamento mais alto e mais seguro não livra uma pessoa de ser infectada por um vírus, por uma bactéria. Você pode usar a maior proteção de luvas, de máscara, de roupas especiais, que não blinda totalmente você. Então, também isso é verdade, que quem nos livra, quem nos dá saúde, quem nos dá proteção das enfermidades é Deus. E mais, mesmo depois que a enfermidade vem, quem nos cura também é Deus. E Deus cura como? Pelos meios, sem os meios e apesar dos meios. O médico e a medicina são os instrumentos, mas em última instância quem cura é Deus. É por isso que toda cura é divina. Deus usa o médico, Deus usa o remédio. Mas o que está escrito na Escritura? É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Então, esta é outra verdade que o texto está nos mostrando, o livramento de Deus da peste perniciosa. Mas temos outra coisa aqui. Nós temos também uma proteção amorosa e eficaz. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Bom, agora ele sai do campo da caça, lá no mato, onde você está pegando passarinho, para o campo doméstico, da galinha. Eu acho que quem já viveu no interior, já viu essa cena, e se você nunca viu presencialmente essa cena, já viu fotografias eloquentes dessa cena, forma-se uma chuva, a água cai, as enxurradas vêm, e a galinha com seus montes de filhotes, quando vê o perigo, ela para, chama toda a filhotada para debaixo das asas e sofre o revés da chuva para proteger os filhotes. Que figura bonita, que figura eloquente do amor de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Eu queria que você lesse comigo 2 salmos, 2 versículos, para ilustrar a riqueza e a beleza desse texto. Primeiro, o Salmo 36, versículo 7. Olha aí que preciosidade de verdade que está aí. 36, 7. Vamos juntos? Vamos lá? Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por que você
corre para debaixo das asas de Deus, porque Ele é benigno. Se você correr para lá, Ele não vai escorraçar você, Ele não vai pisar em você, Ele não vai esmagar você, Ele não vai condenar você. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Está na hora da angústia, da dor, da tempestade, dos riscos, dos perigos, corre para Ele, se agasalhe debaixo das asas dEle, e você encontrará proteção. Mas olha comigo ainda o Salmo 57, verso 1, olha que precioso isso aqui. Agora é um pedido, é uma súplica, é uma oração. Leia comigo o verso 1, 57, versículo 1, vamos juntos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que ele está admitindo? Que tem calamidade, tem dia de tempestade, tem dia de prova. O crente não é blindado, ele não vive numa estufa, ele não vive num xingrilá da vida, num jardim grinaldá de flores. Ele vive num campo de batalha, de enfrentamento de perigos. Mas quando esse perigo chega, para onde você foge? Para onde você corre? Aonde você encontra abrigo? Debaixo das asas de Deus. E você vai ficar aí até que passem as calamidades. Deus é o nosso amoroso protetor. E a verdade de Deus, a sua verdade é pavês e escudo. O que ele está querendo dizer para nós é que a verdade de Deus nos protege. Irmãos, é tão precioso isso. E quem foge da verdade de Deus, quem foge debaixo das asas de Deus, vai sofrer o revés. Vai sofrer o revés. Eu gosto muito da ilustração da águia. Os estudiosos que examinaram um pouco mais detidamente a águia, diz que quando a águia está voando e ela detecta a chegada de uma tempestade, ela, diferentemente do iambu, já ouviu falar no iambu? Iambu é uma ave, é muito comum aqui no Brasil, pequenininha, do tamanho de uma pomba, e o iambu só voa abaixo, só debaixo da tempestade, levando os reveses da tempestade. Mas quando a águia avista a tempestade, ela agiganta os seus esforços, voa para cima das nuvens tempestuosas, onde tudo está calmo e sereno. Mudando a figura, quando a tempestade chega, já que você não voa como a águia, mas você é como um pintinho, vulnerável, frágil, que não se protege a si mesmo, não tem poder de cuidar de você mesmo. Mas quando chega a tempestade, você corre para o seu refúgio, e esse refúgio é debaixo das asas do Onipotente. Aí você encontra descanso e proteção. Obrigado por assistir até o final. Se essa mensagem te edificou, deixa teu like, compartilha e se inscreva no canal.